importante pra gente. Agora o Renan vai ler pra nós lá o capítulo 6 de Mateus e o versículo do 1 até o 4. Então é Mateus 6, versículo do 1 até o 4. Amém. O ensino de Jesus sobre dar esmolas, tá? Sobre fazer a justiça, praticar a justiça diante dos homens, né? Tenham cuidado de não praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser de vistos por eles, pois assim não tereis galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem aclamados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e o teu Pai celestial que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Amém. Cara, quando ele fala aqui da mão esquerda e da mão direita, né, para que uma não fique sabendo, eu entendo assim como, né, não existe isso aqui, mão esquerda e mão direita, mas ele fala da igreja. Ele tá falando do corpo, do Cristo, do corpo de Cristo, da igreja. Tipo assim, a mão direita e a mão esquerda são dois tipos de pessoa, talvez. Dois membros da igreja. Duas pessoas, dois lugares, né? Aí eu não preciso falar lá pro Renan, entendeu? Pô, eu não preciso chegar lá e falar pro pastor, eu não preciso chegar lá e falar pro meu discípulo, pro meu pai, pra minha mãe. E, cara, não é só na oferta, não. Porque às vezes a gente passa por algo, assim, por coisas, lógico que tem que dar o testemunho de muitas coisas, né? Mas tem coisas que talvez não precise dar o testemunho. Porque a gente tá puxando a glória pra nós, às vezes, sabe? Pra gente dar o testemunho de algumas coisas. A gente puxa a glória pra gente. Tipo, se levantou algo lá e eu consegui vencer. Aí eu consegui vencer, então tá, então parabéns, aí tá aí tua recompensa. Ele fala exatamente isso. Quando tu te dá glória, tua recompensa é essa, tá, parabéns. Que tu já faz buscando aquilo, né? Tu não faz pro bem do teu próximo, desejando o bem do teu próximo, é só pra te promover e tipo... E, sabe, algo tão simples, assim, algo tão nada, uma recompensa assim humana, parabéns. Ai, me deu parabéns. Mas a gente não entende que a recompensa de Deus é algo muito maior, né, cara? Buscando reconhecimento muitas vezes, né? E o reconhecimento não é nada, né? Mas sabe o que eu vejo também, Alvin? Se eu não tivesse o entendimento de que Jesus é perfeito, eu ia achar que ele odiava os fariseus, cara. Por causa que aqui eu vejo muito... Mas o ódio em si já é um defeito, então não, ele não odiava, né? Cara, talvez eles odeiem as atitudes dos fariseus. Exato, ele é muito bom, Vini, muito bom. Ele odiava... Porque os fariseus, cara, realmente devem irritar muito, velho. E aqui ele tá chamando para um ensino de justamente isso. Só pro pessoal que tá nos escutando, explica pro pessoal aí quem eram os fariseus. O fariseu na época era aquele cara que era bem letrado na palavra de Deus, né? Tinha conhecimento, né? Só que não cumpria nada, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Cobrava dos outros e ele mesmo não fazia, ele né? era um cara, tipo... Vamos pegar um exemplo pra nós entender hoje, um pastor, tá? O nível, assim, no Exato, caso. isso. O nível pastoral. O nível de profeta. Corresponde hoje em dia né? Algo assim. Só que era um cara que não cumpria nada da palavra. Ele falava pra ti, aí que tá me ouvindo, mas ele não fazia na vida dele. Isso era um fariseu. E, cara, a gente tem que cuidar pra não ser um fariseu, né? Sim, ele cobrava dos outros, porque tu tem que ser santo, porque tu tem que ser isso, porque tu tem que ser aquilo. Na hora... Mas ele mesmo não fazia, né? Não, tu precisa dar 7 dias, aí tu não pode sair de casa no 7º dia. Eu vou ficar te cuidando pra ver se tu vai sair de casa ou não. Isso aí. Se tu sair de casa, vão te agarrar e vão te trancar em casa. Se tu comer carne de porco, olha, não vão isso aí. Se tiver um porco gritando na tua casa, não vão te agarrar. Exato, e Jesus detestava esse tipo de atitude. Então aqui eu vejo que ele nos chama para justamente refletir sobre isso. Que a gente não pode ser dessa forma, correto? A gente tem que dar o exemplo, tá? A gente não pode ser hipócrita. O que é o hipócrita? E é o que ele fala aqui, fazer as coisas para se promover. Quando eu estou ajudando, eu estou ajudando o Vinícius lá para quê? Para me promover? Eu não quero o bem do Vinícius. Antes de tudo, né, eu tenho que fazer porque eu quero o bem do Vinícius, né? Eu quero abençoar o Vinícius porque eu quero que isso de fato seja uma bênção para ele. Não para mim, porque os outros vejam, o Renan é um homem bom, olha lá, nossa, como o Renan é santo, olha só, que homem de Deus. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, exato, sabe? E é isso que Jesus está falando aqui na palavra dele. Ele quer que a gente seja santo e de verdade, assim, ingrato, e que ajude os irmãos quando ninguém tá vendo, né? Exato.
Quando ninguém tá nos vendo, aí que ele quer saber da gente. Pô, como é que tá então agora? Agora. Ah, mas não é? Por que tu não fez isso aí? Agora que era pra tu fazer, tu não fez, velho. Exato. Então a gente precisa entender isso, né? E a gente fica muito chateado às vezes, né? Não é que, não vai acontecer com a gente. Não, comigo já aconteceu. Entendeu? De, pô, cara, mas ninguém reconhece, ninguém vê. Sim, a gente não pode ser hipócrita também. Muitas É. vezes a gente Claro, faz, né? não A gente posso se dizer que pega- não. se pega pensando nisso. Mas só eu faço, ninguém fala nada. Eu queria só um elogio. Sabe, tão carnal, velho. Sim, isso. Tão carnal. E eu falo, e depois a gente lê essas coisas assim, eu fico, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, cara. Como eu sou retardado, como eu sou limitado, velho. Exato, eu bem penso, assim mesmo. eu penso assim, umas coisas que não tem fundamento, cara. Isso aí. Eu penso umas coisas que não vem, que não é legal pensar isso. O que eu quero com um elogio humano? Mas todo mundo é assim, Sim, né? exato. O ser humano é assim. E aí eu fico pensando assim, cara, mas aí eu tava falando ontem no programa aqui sobre José, e a gente foi pra casa e daí a Luna colocou lá, sei lá, acho que foi pra me ensinar. O Claudio Eduardo pregando também sobre José, assim que fala dele. Mas o cara falou algo muito massa sobre José, e ele falou, e em algum momento ele falou, Senhor, e aí? E aí eu sou teu filho, você só não vai me cuidar aí, só tá acontecendo coisa ruim comigo. Só desgraça. Entendeu? Então imagina, a gente às vezes nem acontece a desgraça, a gente só não é nem um pouquinho assim, parabéns. Só que daí a gente já fica, ai Deus, Senhor, que sem vergonha, eu fico, Deus deve ficar de cara com a gente, quando a gente tem essas atitudes. Tipo, meu, tu tá querendo mesmo isso? Sério que é essa a recompensa que tu tá procurando? Não, mas até tu tocou no ponto do exemplo de José. José era um cara que ele não era hipócrita. E como é que a gente faz para não ter esse tipo de comportamento e não ser dessa forma, Vini? A gente tem que entender que a gente vive por um propósito maior. Sim. José entendeu que tudo que ele sofreu e aí depois a condição que ele teve, foi um homem. Deus exaltou José. Sim. Né? Ele foi exaltado. Ele era. Qual é que era a função de José? Agora Governador. Governador. Depois de Faraó era ele. Depois de Faraó era ele, exato. Era governador do Egito. E Deus honrou ele para quê? Para que ele fosse visto pelos homens? Tipo, nossa, como José, olha só, é rico, é isso ou é aquilo. Não, Deus colocou ele lá e capacitou e deu entendimento, deu sabedoria, porque havia uma grande fome para proteger e para que não morresse o povo de Israel de fome. Entendeu? Então ele sabia dos propósitos e dos projetos de Deus. E eu vejo muito que isso não entrava no coração e na cabeça. Talvez até entrasse porque José era humano, né? Eu acho que lá no fundo ele pensava, nossa, cadê meus irmãos que me venderam, se eles me vissem agora? Ele tentou fazer isso, né? Mas, Renan, cara, eu fico pensando assim, velho. Eu acho que ele talvez não tenha entendido o propósito de Deus, mas ele só se colocou no propósito de Deus. Exato, ele se colocou no caminho, ele disse. Porque tu imagina, cara, o teu irmão te atirar num poço. Tu fica, galera, vamos parar com essa brincadeira. Foi rejeitado por toda a família, né? Mas, gente, vamos parar com isso aí, por favor, galera. Isso é só uma brincadeira, me tira daqui agora. E tu vê que aquilo era real, não ia sair dali mais. Quando saiu, foi pra ser preso. Tipo, ele era o filhinho do papai, queridinho, tinha tudo, e de repente ele não tinha mais nada, tava preso. E era propósito de Deus ele estar preso. Ele era o filho preferido de Jacó, né? Isso, porque a Raquel era a mãe dele, e a Raquel não podia dar filhos, né? Isso aí. E aí quando ela conseguiu dar aquele filho, ele, nossa, é o meu querido. E ele falava, o pai, aquele irmão lá não tá legal, aquele outro irmão não tá bem, aquele lá fez aquilo lá, isso não foi o que o senhor ensinou pra eles, tá fazendo tudo errado, tá envergonhando a nossa casa. E os irmãos não gostavam. Só que eu entendo que tudo passou por um propósito de Deus. E o maravilhoso é que a gente não ouve assim, e José reclamou e amaldiçoou. Mas tu sabe o que eu vejo, Vini, na caminhada cristã, os dilemas que se levantam diante de nós e na nossa mente, né? Porque imagina o seguinte, Deus colocou um sonho, né? E aí começa as guerras dentro da gente, né? Deus te dá um sonho. Só que a tua realidade, ela não condiz com aquele sonho que Deus te deu. E assim era com José. Sim. Correto? Qual é que é o sonho que Deus deu para ele? Todo mundo, e inclusive a própria família dele, ia se curvar diante dele. Um deles era que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas se curvariam. Se curvassem diante dele, que era a família e o povo. Isso. Correto? Iam todos se curvar diante dele. Mas, cara, ele estava sendo expulso da própria família, ele estava sendo vendido pelos próprios irmãos. Como assim? Como é que tu vai entender isso aí, né? Às vezes Deus te dá um sonho e começa a acontecer tudo trocado. Exato. E Deus me informa que vai dar onde é que vão parar. Mas tu tem certeza, Deus? E aí, às vezes, a gente... E é isso, Renan.
A gente quer a recompensa para agora, E isso, para já, para ontem. Entendeu? Eu faço aqui, mas eu quero a recompensa amanhã. por isso que está escrito, né? Os meus pensamentos não são os vossos É. pensamentos. Uau. Então a gente quer, assim, pra já, né? Pô, eu quero, assim, que Deus faça, eu vou fazer, tá, Senhor? Mas faz amanhã, se puder já, né? Se quiser fazer hoje mesmo, eu vou orar aqui, mas se quiser hoje mesmo responder já, pode responder. E aí, se tu não tá bem firmado na palavra e num relacionamento com Deus, ou, Vini, Sim. tu se vê tentado a duvidar do sonho que Deus te deu, que Deus Ah. colocou no teu coração. Sim. Correto? Sim. E daí tu começa a olhar para a circunstância e dizer, mas eu acho que... E aí o tempo vai passando, né? E o ser humano é assim. Sim. Então, e aí a gente começa a duvidar. Mas José foi um homem que talvez ele até tenha duvidado, ele tenha tido esses dilemas também, que muitas pessoas têm, mas que no final ele venceu, né? E ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Com uma fé, né, Renan? Uma fé inabalável, né? Uma fé realmente poderosa, cara. Que em meio à situação, ele não vendo a saída, ele continuou firme na fé dele, né, cara? Olhando, não, mas Deus tem um propósito. Ele me deu um sonho, ele vai cumprir esse sonho. Ele me deu algo, ele vai cumprir esse algo. Talvez não seja para agora, para amanhã ou para depois, mas uma hora ele vai cumprir isso que ele me prometeu. E tudo jogando contra. Tudo jogando contra. E ele firme, nadando contra a maré, né? Bem dizer, contra a correnteza. Não, mas ele vai, ele prometeu, ele vai cumprir. Muitas vezes exausto, muitas vezes cansado, né? Isso. Da espera, da luta, de E tanta... cara, isso nos ensina a ser assim, Renan. A ser assim, porque senão a gente já quer pra ontem. A gente quer pra agora as coisas que Deus nos prometeu. Deus te deu um sonho, Deus me deu um sonho. Tá bom? Vamos esperar em Deus então o sonho que Ele nos deu. Não duvide, vai se cumprir, né? Exatamente. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Mas pare de querer pra agora. Murmurar, reclamar. É, de dizer, não vai, isso Deus é mentira, isso não vai acontecer nunca na minha vida. Rapaz, isso aí foi só uma hora que eu comi demais de noite, daí eu sonhei uma coisa... Eu tava bem louco. Eu sonhei, eu tava com a barriga cheia, por isso eu sonhei bobagem. E não é assim que funciona, amém? A gente vai tocar mais um louvor, você que tá me ouvindo aí, me assistindo, entrou o Lucas aí. Um abraço, Lucas, Deus abençoe. A gente vai tocar mais um louvor, tá bom? Vamos tocar mais um ou dois, talvez. E aí depois a gente volta para a palavra também, tem mais um momento ali da oração, que Deus fala da oração, que Jesus fala da oração, que é muito importante também para nós cristãos. Você que está me ouvindo aí, então, procure ser alguém que sonhe o sonho de Deus e não desista disso que Ele te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. A promessa que Ele te fez, Ele não vai voltar atrás. Ele vai cumprir na tua vida. Mas é necessário que você creia, né? De todo o seu coração e não reclame. Não desista. Eu falei até na célula essa semana, falei na passada também, eu acho. A gente só é um fracassado se a gente desiste. Se a gente para de buscar Deus, se a gente para de ir na igreja, de ler a palavra, de orar, aí a gente é um fracassado, se a gente abandona Deus. Agora, se a gente não desiste, a gente continua buscando, em meio a tantas coisas erradas, a tanta dificuldade, a tanta opressão, a gente insiste e insiste, a gente não é um fracassado, a gente é um lutador, a gente pode ser até um vitorioso se persistir. Mas a gente precisa persistir, amém? Deus te abençoe aí, vamos ouvir essa música.